Mas e onde é que você entra nesse papel todo de estruturador de grandes negócios, né? Porque existe uma diferença, né? Você já deixou isso claro, né? Que existe uma diferença entre transações imobiliárias e as grandes transações de negócios imobiliários, né? Que são para quem vai, para incorporador ou urbanizador que vai, né, preparar esse terreno para realizar ali o empreendimento. No caso, antes, as transações imobiliárias eram de empreendimentos já prontos, né? Então, como é que funciona isso? Onde que você entra e qual é o seu papel nisso tudo? Eu acho que o meu principal papel, né, é instruir ao corretor, ao intermediador, fazer ele entender, ele compreender que agora ele não está mais transacionando apenas um terreno, né? Essa virada de chave que o corretor ele tem que ter. Ele não está vendendo um terreno, ele está desenvolvendo um negócio. É diferente, né? Quando você está vendendo um apartamento, está vendendo um apartamento para o cliente final, você sabe quais são as necessidades daquele cliente, né? Se ele precisa de 2, 3 quartos, né? Se ele tem filho, se ele não tem, se ele quer um apartamento com sol da manhã, ou se ele não, ele prefere o sol da tarde. Você entende as necessidades daquele cliente e encontra o melhor imóvel para vender para ele. No desenvolvimento de grandes negócios é um pouquinho diferente, né? Tem ali sim, né, as necessidades do incorporador, mas ela está muito voltada ao financeiro, né? Ele não quer saber se aquele terreno é quadrado, retangular, redondo, se ele é virado para um lado, virado para o outro. Não, ele quer saber qual que é o resultado, né? E para saber qual que é o resultado, a gente tem um longo caminho ali pela frente, né? Que eu costumo dizer que são alguns pilares para a estruturação desse empreendimento. E eu acho que o meu papel é muito na parte da orientação, de mostrar qual é o caminho certo para o corretor desenvolver esse caminho e ter sucesso nas negociações. Ótimo. E conta pra gente, então, quais são essas estruturas, né? Qual que é a chave que o corretor tem que ter para virar e realizar essas grandes negociações? Certo. Eu costumo dizer que um empreendimento bem sucedido, ele tem que ser estruturado, né, sobre 5 pilares, né? Quais são esses pilares? É o pilar da viabilidade jurídica, primeiro de tudo, né? Viabilidade ambiental, viabilidade urbanística ou construtiva, né? Dependendo do tipo de empreendimento que vai ser feito ali, né? Uma viabilidade mercadológica e, por último, mas não menos importante, uma viabilidade financeira. Sem esses 5 pilares, algum problema vai ter no empreendimento. Pode ser que ele vá conseguir concluir, que ele vai conseguir vender. Claro, né, a gente tem N exemplos aí no mercado, né, mas para o empreendimento ele correr 100% correto, né, do início ao fim, sem ter problemas de fluxo de caixa, sem ter problemas que venham a ferir o consumidor final, ele precisa estar estruturado nesses 5 pilares. Mas até que ponto o corretor de imóveis ele precisa saber de todos esses pilares, né? Porque se parar para pensar, assim, não seria papel do incorporador ou da urbanizadora já ter todos esses papéis, todos esses documentos, essas análises, né, prontas? Sim. Então, sim papel do incorporador, né? Ele tem que estar disposto a estar por dentro desses 5 pilares bem estruturados. Porém, né, se você é um vendedor, né, você tem que conhecer o seu produto, né? Vou vender um carro, eu preciso saber qual que é o motor, qual é a potência, né, quanto que ele faz de 0 a 100, o que ele tem de itens de segurança, o que ele tem de tecnologia, né, o que vai agregar para aquele consumidor consumir aquele produto, né? No mercado imobiliário não é diferente, né? Se você vai vender, vai transacionar uma área para uma incorporadora, você tem que saber o que aquele terreno ele tem de oportunidade, né? O que ele vai gerar de negócio, né? E o que ele pode ter de problemas também, né? E tem um outro ponto, né? A maioria dessas negociações, parte do comissionamento, ele está vinculado ao sucesso do negócio. Se o negócio não tiver sucesso, o corretor não vai ter receita. Sim, né? Não é só ter uma boa lábia, né? Não é saber só conversar ou vender o produto, a pessoa tem que ter o conhecimento, né? O profissional tem que ter o conhecimento sobre aquele terreno e aquela área para levar para a incorporadora, né? Não é só saber convencer a comprar aquele terreno. Exatamente, até porque como eu falei, né, já no outro tema, ele não está vendendo um simples terreno, ele está desenvolvendo um negócio, né? E quais são as perguntas que o incorporador vai querer fazer, né? O quanto que ele vai ter de retorno,
né? Quanto é que isso aqui vai me dar de retorno, em quanto tempo, quanto dinheiro que eu vou ter que colocar aqui, né? O que eu tenho que fazer para atingir isso aqui? Será que essa região aqui é para esse tipo de produto que tu estás me sugerindo? Então, assim, o corretor ele tem que saber responder essas perguntas, né? Ele está vendendo um produto, ele tem que saber o que esse produto oferece. E para ele saber, ele tem que estar por dentro dessas 5 etapas, né? Acho que é primordial que ele entenda, é claro, né? Se ele for saber sobre tudo isso, ele vai ter que ser um arquiteto, um engenheiro ambiental, né, um economista, né, e não dá para ser tudo isso numa única profissão, né, e o corretor de imóveis ele sofre muito com isso, né, porque ele tem que entender um pouquinho de tudo, né, e aqui não é diferente, ele tem que entender pelo menos os conceitos básicos de cada um desses itens, né, e o que isso, né, unindo esses 5 pilares, o que isso vai possibilitar de resultado para o empreendimento. Ótimo. Realmente faz muito sentido tudo isso, né? E por mais que toda empresa tenha a sua filosofia, né? Tenha um propósito por trás, para chegar lá e realizar isso, esse propósito todo, para isso tudo dar certo, realmente precisa de todos esses pilares para dar certo, né?